nozes. Uma coisa que a gente acabou não implementando na lista, não sei porquê, porque que a matéria da lista se esticou tanto, ou ficou tão cansativa. Normalmente eu consigo, acho que é porque a turma está muito grande, e isso acaba deixando a gente um pouquinho mais lento. Foi implementar os iteradores na lista. Nós não fizemos lista circular, a gente não fez uma série de coisas na lista, mas eu vou ver o que é que dá pra gente adaptar. Então bora aqui, ó. O que são iteradores? A gente já conversou sobre eles uma vez, eu já mostrei uma vez, vou fazer de novo só pra gente não esquecer. Quando nós temos um vetor, include vector, nós podemos andar pelo nosso vetor de forma sequencial. Vector de int, vet, 1, 4, 3, 2, 5, 6, 1. Como é que eu percorro esse vetor? Posso fazer o for, int 0 i menor do que vet.size e mais cout vet i. Isso daqui foi a primeira coisa que vocês aprenderam quando começaram a trabalhar com vetores lá em FUP. E existe uma outra forma, que é a forma como nós temos rotineiramente utilizado aqui, que é o for range, né? Que é diferente do for each. Depois eu posso mostrar a diferença. Mas o for range é o for que anda pela estrutura de dados. Então seria esse for para cada elemento no vetor, cout elemento. Ok? A vantagem desse é que eu tenho acesso aleatório. Eu posso ir para o i da frente, para o i de trás, para o último, para o primeiro. A desvantagem é que eu preciso de acesso aleatório para fazer isso. Numa estrutura que não tem acesso aleatório, eu não posso fazer isso daqui. Isso daqui está assumindo os valores do vetor um por um. Em que ordem? No vetor é fácil, porque o vetor ele normalmente ele é uma estrutura de dados linear. Na lista eu também posso fazer isso. Se aqui eu tinha um vetor, aqui eu posso ter uma lista. Só que na lista eu não posso fazer isso daqui. Porque a lista ela não tem acesso aleatório. A lista só tem acesso a lista. Só tem acesso sequencial. Se acesso que tem um depois do outro, acesso sequencial. Pergunta: quando você quer encontrar um elemento na lista, quando eu quero saber aonde está o 2, lista. Não tem find, std find. Eu vou procurar de onde até onde? Do começo da lista até o final da lista. Vou procurar o 2, o valor 2. Isso daqui retorna para mim uma coisa que a gente chama de iterador. Iterador é um ponteiro, ele se comporta como um ponteiro porque ele aponta um elemento da minha estrutura de dados. Nesse caso, um elemento da minha lista. Então, esse cara que eu encontrei bem aqui, se ele existir, ele vai estar apontado por esse iterador. Se ele não existir, o meu iterador vai apontar para onde? Para o final. Então, como é que eu sei se o 2 existe na lista? Se it for igual a lista.end, então 2 não existe. Se não, 2 existe. O que é que vai aparecer? O find precisa do
algoritmo. Então, tá aqui os números. Por que é que eles estão assim? Ah, tá. Será que a placa de vídeo? A placa de vídeo. Por que a placa de vídeo está fazendo essa trollagem comigo? Deu um loop legal aqui. Foi o meu QT que bugou mesmo, ó. Esse recupera aqui. Deu problema, tá dando. Bugou. Bugou legal. Bugou legal. O QT tá travando tudo. Agora por quê? Hã? Não, vou tentar pela última vez aqui. Vai ter que ser na mão. Meu QT bugou. Glória, glória. Pitombas. Por que é que tá dando problema? Pitombas. Bora lá, pessoal, vamos tentar voltar aqui. Bora lá, vamos tentar voltar aqui mais uma vez. Abri aqui no Gini, meu QT tava muito doido. Vamos ver se a gente consegue agora aqui.
Ok, então, nosso vetor percorrido das duas formas, nossa lista, e mostrando que o 2 existe. Ok. O iterador, ele se comporta como um ponteiro, ou seja, se eu fizer isso daqui... Rapidinho. Você está gravando? Tá. Não, a pergunta é se ainda está gravando, né? Ainda está. Nosso iterador se comporta como um ponteiro. Isso significa que se eu tiver esse t que aponta para o 2 e fizer it++, ele vai para onde? Na lista, o próximo. Que no caso, que é o 5. Então se eu mandar imprimir, como é que eu imprimo um ponteiro? Não é assim que a gente imprime o valor de um ponteiro? Se eu fizer isso, o que é que eu espero encontrar aqui? O 5. Não é Ctrl R não. Ok. Deu 5. Hello World. É porque eu tirei eu apaguei sem querer, foi na hora que bati. Bati no teclado e apaguei. IT mais... Tá bem aqui, é o problema no else. Tá ali, alto. Cadê? Davi, porque é a questão da chave. Porque esse ponto de vírgula fecha no CA, não? E esse IT faz parte do else. Não, esse aqui é o if do else. Se IT é igual a lista.end... Fora do else, IT++. Não precisa de chave não, que é um comando só. Por que esse else está reclamando? Tem alguma configuração fantasma, algum caractere perdido, invisível aqui. Que coisa macabra, mano. Dá certo, sim. Não, mas está muito estranho. O iterador da lista. Peraí que as coisas estão funcionando direito hoje não. As coisas não estão funcionando direito hoje. Ok, 2. Não é questão do escopo também? Já voltava a funcionar agora. Funcionou. Como assim? Pois é, por alguma mágica. Não, sério, mas era justamente, acho que o problema que estava dando no Qt Creator. De alguma forma entrou esses caracteres fantasmas aqui. Não sei. Mas era o erro que estava dando na hora da compilação, que tinha sequência inválida, caractere inválido, ASCII inválido, coisas mágicas de porque, não sei. Bora lá. Então, agora vai funcionar. O que importa é que agora funcionou. Ok, então aqui temos os 5. Mágicas, né? Mágicas da computação. Da mesma forma que eu posso ir para frente, eu posso ir para trás. Não, vai dar erro mais não. Então agora eu volto para onde? Agora eu volto para o 3. Se eu estava no 5, agora eu vou para o 3. O que acontece se eu andar mais do que devo? Ó, aqui eu estou no 2, né? Se eu andar para frente, agora eu vou pro 5. E agora 6. E agora... Não, aqui eu estava no 2. Agora 5, 6, 1. End. Se eu mandar imprimir o valor de end, o que é que sai? Lixo. Sei não, vamos descobrir aqui. 7. Cadê o 7? Tem 7 aqui? Não. É lixo. É lixo. Se a gente rodar de novo, vai dar diferente? Não, 7.
De onde é que está saindo esse 7? Mágico. Não faz diferença. Só para a gente ter certeza, o último valor válido era... Ok, o último valor válido era 1. Então, se eu andar mais uma vez, vai para o lixo. E se eu andar mais outra vez... Vai pro lixo. Não, ele volta para o começo. Deixa eu botar só um valor diferente aqui para ficar... Ele volta para o começo. Só para garantir a continuidade. Ok? Não, na verdade isso é uma segurança para evitar que você saia andando indistintamente na memória. Não, isso é uma proteção do próprio C++. Então, para evitar que você saia navegando por áreas de memória que você não pode navegar, o end é um nó de marcação, mas é um local de memória válido. Vai pegar um lixo mas é um local válido de memória. Só que depois disso, como você não tem acesso, ele vai forçar você a voltar para o começo. A mesma forma se você estiver no primeiro e voltar. Onde é que eu vou parar se eu fizer isso? No 1. Eu estou no primeiro, vou para o end e depois volto para o 1. Esse cara aqui existe? Não. Espera aí, volta. Essa lista não é circular, mas o ponteiro ele vai se comportar como se fosse circular, para evitar que você saia andando por um espaço de memória que não é seu. Se fosse uma lista circular de verdade, ele não ficaria em cima do end, parado no end, porque o end não é um nó válido. Depois do 1, ele pularia direto para onde? Para o 9, depois para o 4. Antes do 4, o 9. Antes do 9, 1, na lista circular. No caso, ele ainda sai. Exato. No caso aqui, ele ainda sai. Quando você tenta andar além do end, é que ele volta para evitar que você fique andando por onde você não pode. Tá certo? Então, se eu estava no 1 e eu volto mais uma posição, preste atenção que isso é importante. Ó. No ponteiro, no iterador normal, você não tem acesso ao head, ao nó de marcação head. Então você não consegue chegar nesse cara aqui, tá certo? Nesse que é antes de todo mundo. Você consegue, o begin é o 1, aqui nesse caso, o begin é o 9, e o end é o elemento que está depois do 1. Se você andar um passo depois do end, você volta para onde? Para o 9. Se você andar um passo para trás do 9, você vai para onde? Para o end, tá certo? Mas, Davi, e se eu quisesse realmente chegar no head? Aí você teria que ter o iterador reverso, que o teu começo seria o 1 e o teu final seria o head, o reverse iterator. Mas vocês não vão precisar usar isso não, tá? Então, é isso. Aí vamos supor, estou no 9, aí eu volto pro end. Aí se eu fizer um menos de novo, eu volto pro 1. Volta pro 1. Ok? Então, para que é que a gente falou sobre iteradores? Iteradores permitem que você ande sobre qualquer estrutura de dados. Aqui, vocês estão usando iteradores sem perceber, porque a lista é uma estrutura não contínua. Então, esse cara está andando na lista utilizando os iteradores que a lista tem. Se nós tivéssemos outras estruturas, como mapas, include, ou sets, um set aqui. Se nós estivéssemos usando sets, set de int conjunto. Um set é uma estrutura de dados que permite que vocês coloquem elementos únicos. Então, conjunto, lembra dos conjuntos na matemática? Qual é a propriedade dos conjuntos? Eu não posso ter 2 5 dentro do mesmo conjunto. Tudo bem? Então, nos conjuntos, esse conjunto aqui, ele está implementado sobre uma árvore. Não sei qual é o tipo de árvore. Provavelmente uma árvore B ou algo parecido. Para poder implementar as... eu não sei as funções, não. Autocomplete, cadê você? Insert 5, add, push. Nunca usei conjunto. Será que eu consigo abrir agora que eu me livrei daquele erro? Eu consigo abrir no QT de novo? Vamos testar aqui.
Mas era aquele erro do caractere maldito que tava fechando meu QT. E como é que você assumiu isso aí? Hã? Como é que Só você pagou isso e aumentou. Porque tava dando. Na hora que eu mandei compilar, apareceu um monte de erro de sequência de caractere inválida. De alguma forma, Ctrl+V, algum Ctrl+V que eu peguei de alguma coisa da internet, jogou um caractere não. Alguma coisa assim. Vamos ver se dá certo agora. Não, ó, tá vendo? Ó? É o QT que tá gerando, tá vendo os warnings aqui? Ó. vai travar? Vai travar. Tem algum bug aqui, é o QT que tá inserindo. Mas você não copiou o código, você copiou o código lá do Not close. Gini? Não, eu abri direto o código do Gini. É porque eu instalei o Ubuntu novo e aí eu, na verdade, não fiz a instalação limpa, né? Eu fiz só o update da versão antiga. Aí deve estar cheio de bug ainda. Ô, glória. Instalou para 18? Foi 18.4. Gini. Tá usando 17? Tava usando 17.10. Tranquilo, 17? Da última vez que eu vi, ele parece que ele não Ó, acho que deu certo aqui, ó. Insert funcionou. Insert 5 5 5 5 5 5 5. Quantos elementos eu tenho no meu conjunto? Um elemento. Para cada elemento em conjunto, cout elemento. Então vamos ver aqui. Um elemento. Porque ele não aceita a inserção de elementos duplicados. Vou botar mais alguém aqui para ficar interessante, né? Tenho 3 elementos agora, o 5, o 7 e o 8. É impressão minha ou ele está fazendo ordenado? Se eu não me engano, é outra propriedade do 7 também. Davi, não, faça esse igual com 9 no começo. Já tá lá. Tá aqui o 9 no começo. Aí é. Ok. Ó, mas vamos lá. Por que o 7 está fazendo isso? Porque esse 7 que vocês estão vendo bem aqui, para quem entende de Java, alguma coisa, ele é um tree set. Ele é um conjunto implementado sobre uma árvore e a garantia da árvore é de ordenar os elementos que estão inseridos nele. Se ao invés de utilizar um tree set, eu estivesse utilizando um conjunto não ordenado, que no Java é um hash 7, esse cara não ficaria ordenadozinho. Eu ainda teria um elemento de cada tipo, mas ele não garante a ordenação. Mas ele tem a mesma cor do 7 de não poder repetir o. Não poder repetir, porque é um conjunto, ok? A mesma coisa a mesma coisa com os hashes, né? O hash, ele não é implementado sobre uma árvore, ele é implementado sobre uma tabela hash. Dá pra executar de novo, por favor. Não era para aparecer o primeiro 9 que é inserido no conjunto, não? Não, porque o hash, a ordem dos elementos não é a ordem de inserção, é a ordem do hash que foi calculado. Depois, quando vocês fizerem hash, vocês vão entender o que eu estou dizendo. No fundo, para que é esse Paranauê todinho? Para mostrar que o interador é um elemento inteligente que sabe como é que eu chego no meu próximo nó, no meu próximo elemento, no meu próximo qualquer coisa. Então, isso daqui está fazendo com que eu ande nos interadores. Só uma perguntinha para saber se vocês estão bons de memória. Isso daqui funciona? Isso daqui funciona? Aumenta em 1 todos os elementos do conjunto? Sim ou não? E sim. Vamos repetir. Vamos lá? Acho que sim. Se não repetir. Acho que se repetir ele para, né? Ou ele continua, ou ele pula. Aqui eu consigo zerar o conjunto? Elementos recebe 0? Consegue. Consegue.
Assim eu não vou conseguir zerar todo mundo porque é um conjunto, então ele não vai permitir. Isso aí é um for each. Você tá pegando cada... Mas eu consigo incrementar cada um dos elementos? Dessa lógica, fez. Eu acho que sim. Vamos ver o que acontece. Ah, incrementou? Não. Por quê? Por quê? Lembra, meu povo, que isso daqui é uma cópia. Tá certo? Então se eu quero as referências, eu tenho que colocar isso daqui. É porque no conjunto eu não consigo acesso direto. Na lista eu consigo. Não, você pode pegar essas referências e botar ali embaixo. Não. Porque se eu tentar fazer isso, eu posso, por exemplo, pegar um 6, incrementar e eu teria 2 elementos 7 no conjunto. Não, mas aí se é um for, tu vai incrementar também no grupo. Não funciona assim. É porque esse é um acesso de somente leitura. Eu não tenho como fazer isso, porque é um conjunto. Se tivesse uma lista eu podia, porque na lista eu não estou obrigado a ter um elemento de cada tipo. É frescuragem do conjunto, deixa lá. Segurança, né? É, frescuragem do conjunto. Então bora lá. Esse arrudeio todinho foi pra quê? Pra gente chegar aqui, ó. Esse arrudeio todinho foi pra cá. A gente chegar aqui nesta bodega. Ih, o meu QT tá bugado, agora que eu lembrei. Abre o código. Abre o main CPP. No que deve estar usando a biblioteca. Eu tô usando biblioteca gráfica, mas eu faço faço manual. Dash Makefile. Desculpa aí. G++ menos std igual a C++14. Qual é o nome? É main.cpp, né? Main.cpp menos aquela linhazinha aqui do ponto pro. Essa linhazinha aqui. Como a versão do SFML mudou, ele está dando os warnings da biblioteca gráfica, por causa que é a versão antiga, mas é só warning. Então bora lá, é isso daqui que a gente quer olhar. Ok? Tudo bem. Então como é que funciona a brincadeira do editor de texto? Cada nó está armazenando um caractere. Ok? Cada nó está armazenando um caractere. E a brincadeira é fazer o processo de escrita, ou seja, dependendo de onde tiver, isso daqui funciona como se fosse o cursor. Então o hashtag é o seu cursor. Se o cursor está bem aqui e você digita um R, o que é para aparecer aqui? O R. Se você coloca para a direita, o cursor vai para a direita. Se você coloca para a esquerda, o cursor vai para a esquerda. Se você aperta backspace, quem é que tem que desaparecer? M. Se você aperta delete, quem é que tem que desaparecer? O O. Então é uma brincadeira. Delete. Delete não apaga o cara da frente. Delete apaga o da frente, backspace de trás. Então, a atividade do trabalho é brincar com os ponteiros e os nós para poder fazer inserção e remoção no meio da lista, porque é uma lista de caracteres que eu vou mostrar para vocês agora como é que está codificada, e tratar os casos, tipo, se eu for para a direita, eu não posso andar mais para a direita, porque eu já cheguei no limite. Olha o comportamento aqui do movimento circular da lista. Se eu estou na última posição e tento ir para frente, o que acontece? Ele volta para a primeira. Não é isso que o C++ faz?
Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. E o que é que tem implementado nele? Gine. Você tem que implementar o resto. Exato, vocês têm que fazer todo o resto. Ok? Então vamos olhar para cá o que é o ambiente, o que é aquilo que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo, que a gente chama de texto, é uma lista de caracteres. O cursor, ele não é um caractere. O cursor, ele é apenas uma representação visual de em que posição daquela lista eu vou escrever. Tudo bem? Então, eu tenho a minha lista de caracteres e eu tenho um cursor, que é o iterador que aponta para algum lugar da lista. Em C++ é feio mesmo. Isso quer dizer que o nosso iterador, ele é um iterador que mostra algum lugar da nossa lista de caracteres. Ok? Por default, ou seja, quando é inicializado, o cursor ele precisa começar numa posição válida. Se a lista está vazia, qual é a posição válida que eu sei que existe? O end. Porque o end, o fim da lista, existe. Não é um nó válido na lista, o end? Então, eu começo a minha estrutura, o meu ambiente de texto, apontando o meu cursor para o final da lista. Tá? E esse daqui é um métodozinho bem simples, mas que vocês precisam entendê-lo. Seu toString, o mesmo toString do Java? Não, é uma Gambi. O toString do C++ é diferente. Tá? Então vamos lá. Vamos entender esse método aqui para vocês poderem fazer as alterações nele. A gente já utilizou string várias vezes aqui, não foi? Então o que é que eu quero? Eu quero transformar a minha estrutura de dados, que no caso é o meu texto e o meu cursor, eu nem sei se eu chamo isso de estrutura de dados, em algo que eu consiga ver. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou andar pelo meu texto, imprimindo os caracteres. Só que se em algum momento eu parar num caractere e o meu cursor estiver apontando para esse caractere, significa que o iterador está ali, né? Se o cursor está apontando para aquele caractere, significa que ali é o local onde eu vou escrever se eu digitar alguma coisa no teclado. Ó, tenho uma palavra de 5 letras. Não, vou fazer amor, né? Então esse daqui é o nó que representa o final, tá bom? Então eu tenho amor. O tempo do céu hoje. Okay. Amor. Então imagina que esse nó aqui é um nó de marcação, não existe. Então onde é que o cursor se posiciona? De nó de marcação. Começo, nó de marcação. Então quando eu mandar mostrar na tela, eu vou pegar e mostrar. Amor existe, enquanto não chegar no final, imprime o caractere. É o final? Não, imprime o caractere. O valor do cursor. Vem aqui, ó. Imprime o caractere. É o final? Não. É o final? Não. É o final? Não. É o final? É. Não imprimi cursor nenhum. Se eu colocar para a esquerda, o cara que apontava para o end, agora vai apontar para onde? Para o R. O que significa esse cara apontar para o R? Se eu inserir alguém, esse alguém vai estar entre quem? O O e o R. Então, visualmente, para a gente, na nossa abstração, esse cursor é para estar onde? Quando ele está apontando para o R? Entre o O e o R. Entre o O e o R. Então, se o cursor está apontando para o R, desculpa, se o ponteiro está apontando para o R, na nossa abstração, no nosso conceito de cursor, esse cara vai estar aqui, ó, entre o O e o R. E se o cursor tiver depois do R, então ele está apontando para o end. Exato. E ele vai ser entre o end e o R. Que é justamente seria no final. Se ele está apontando para o end, né? Então onde é que está o meu cursor? Está bem aqui. Se eu digitar, vai aparecer aqui. Se eu colocar para a esquerda, ele vai apontar para o R. Se ele está apontando para o R, onde é que está o meu cursor? Aqui. Então vamos ver como é que eu faço aquilo dali. Para cada posição, para cada elemento, começando no começo e indo até o final,
Se esse iterador for igual ao cursor, ou seja, se o cursor for igual ao iterador, se os dois estão apontando para o mesmo lugar, então quem é que eu vou colocar? O cursor. Se eu cheguei no cursor, é hora de mostrar o cursor. E aí eu mostro o caractere. Mostra todos os caracteres, mas se eu chegar em alguém para o qual o cursor também aponta, então eu imprimo o cursor. Tá muito difícil. Eu não entendi essa última parte. Eu só queria saber se, tipo, toda vez que eu digo esse, do jeito que tá aí, eu posso digitar à vontade e ele já vai saber fazer isso? Não, porque eu só fiz a parte de mostrar o texto. Você quer que eu faça digitar? Eu quero que vocês façam digitar, apagar, Ctrl Z, Ctrl R e todo o resto. Massa! Só isso, né? O Ctrl C Mas por isso aí também? Não, Ctrl C não, só o Ctrl Z e o Ctrl R. Se faz o Ctrl C e o Ctrl R, faz o Ctrl C. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Por que é que isso daqui é difícil? Porque a gente está numa abstração sobre a abstração. Primeiro a gente tem a abstração do texto. O texto é uma lista de caracteres. Depois a gente tem a abstração de um elemento que aponta para a lista. E aí a gente tem o último passo, que é transformar isso em algo que você consegue ver. O cursor ele não existe. O cursor ele é uma ideia que aponta para onde o caractere vai aparecer se você digitar. Não é verdade? O cursor não existe no teu texto. No teu TXT não tem cursor ali. Não tem um caractere hashtag ou um caractere barrinha no meio do teu texto. O que tem é uma abstração visual que te diz, ei, se você apertar um M, é aqui que o M vai aparecer. Se o meu ponteiro chamado cursor está para cá, significa que se eu apertar um X, onde é que o X vai aparecer? Entre o M e o O. Entre o M e o O. Então, onde é que eu tenho que colocar o hashtag representando o cursor? Entre o M e o O. Então, nesse caso, isso aqui ficaria a O. Porque se eu digitar um X, o que é que vai aparecer? Ei, Davi, eu só não entendi a explicação que tu deu da relação entre o cursor e o hashtag, como que funciona com a interação. Tudo bem, porque assim, ó, como é que você vai navegar dentro dessa estrutura? Essa estrutura é uma lista de caracteres. Você navega por ela usando interadores. Então é como se você tivesse o seguinte, ó. Você navega por essa estrutura usando os interadores. Então você tem um cara aqui que é chamado de IT e um cara aqui que é chamado de cursor. Ambos são iteradores, ou seja, ambos apontam para um elemento da estrutura. E aí você começa o seu algoritmo. IT começa no texto.begin. Sucesso. Enquanto ele for diferente de texto.end, que é esse cara vem aqui, IT mais. Aí você vai. IT é igual ao cursor, eles apontam para o mesmo elemento? Nesse caso aqui? Não. Então quem é que eu imprimo? Faço só essa linha de código aqui, imprime A. IT ele foi para onde? Para cá. M é igual a cursor? Não. Então, imprime o M. Próximo. IT é igual a cursor? É. Então quem é que eu imprimo? Hashtag. E depois eu imprimo o O, que é o elemento que eu estou apontando. E aí eu faço o quê? Mais. IT é igual a cursor? Não. Imprime o R. Chegou no final. Chegou. Acabou. Não faz mais nada. Se eu digitar um X, a lista continua com 4 elementos. Mas você enxerga 5 elementos porque você está enxergando um elemento que é só representativo. Diz. Não, na verdade você está chamando essa função o tempo todo para mostrar a tua estrutura. Ok? É ela que mostra o que você está vendo. Vocês não vão mexer na parte da visualização. A visualização está pronta. Vocês vão mexer, por exemplo, o que é digitar um X. O que quando digitar uma tecla qualquer. O que é que vai acontecer? Vem aqui, ó. Você está vendo isso, correto?
Mas o que você tem, na verdade, é isso daqui. O que é que significa digitar um X? Nessa posição, isso aqui é uma lista de nós, lembra disso? Uma lista de caracteres. Então, nessa posição, eu vou fazer o quê? Criar um novo nó com conteúdo X, e vou inserir ele onde? Bem aqui. Então, a minha nova lista ficaria A, M, X, O, R. Só que o meu cursor aponta para quem? Para o X ou para o O? Para o X ou para o O? Imagina assim, ó. Se você tinha isso daqui, se você digitar alguma coisa, ele vem para cá, né? Mas ele vem para cá ou vem para cá? Exato. No caso, ele vai ficar bem aqui, ó. A, M, X, ó. Vai ficar aqui. Porque se você for digitando, as coisas vão ficando para trás do cursor, né? Assim, ó. Você vai digitando, as coisas vão ficando para trás. Só se você tivesse com o insert ligado, né? Se tivesse com o insert ligado, aqui ficaria preso e aí digitaria com... Ah, não, o insert ele substitui. O insert ele substitui. Mas o normal é você digitando e os elementos vão caindo aqui, né? X, blá, 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 e você vai empurrando esse pedacinho de texto. Ok? Então, a parte visual é só essa daqui, tá certo? Então, vamos ver aqui como foi que eu criei a palavra amor. Para criar a palavra amor, eu dei um monte de pushback, porque a minha lista é uma lista de caracteres. Fiz um monte de pushback. Vocês vão mexer dentro desse bloco aqui de código. Dentro desse bloco. Só para explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui. Esse é o bloco de código do SFML, o bloco grande de código que renderiza o comportamento da janela. Aqui vocês estão vendo criar uma janela. Estou criando uma janela de renderização, 800 por 600 com o nome janela. E aí o laço principal que mantém o código aberto é esse. Enquanto a janela estiver aberta, eu pego um evento. E enquanto eu tiver eventos para processar, eu processo os eventos. Esse é o laço principal de qualquer aplicação gráfica. Ele existe assim. Quando você digita algo, ou mexe o mouse, ou clica no botãozinho vermelho, ou faz qualquer tipo de coisa, no fundo você está colocando eventos dentro de um buffer, que vão ser processados esvaziando uma fila de eventos. O teu código, o teu programa não processa as coisas em tempo real. Ele não está consumindo na mesma velocidade que você está digitando. Se, por exemplo, eu fizer assim, não aconteceu nada, né? Estava tentando digitar várias coisas ao mesmo tempo, mas ele ignora. Está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, o mouse está mexendo. Hã? O quê? Não, mano, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: estou explicando para vocês como funciona um laço de uma aplicação gráfica. Um laço de uma aplicação gráfica funciona assim. Enquanto a janela está aberta, você processa eventos e faz o que os eventos pedem. Então, é isso que esse laço aqui está dizendo. Enquanto eu for capaz de tirar eventos dessa janela. Esse é um laço aqui do while. Aí eu verifico, se o tipo do evento for fechar, que pode ser um Alt F4, que pode ser um cliquezinho no botãozinho vermelho, que pode ser qualquer coisa, o que é que ele vai fazer? Mandar a janela fechar. Por exemplo, se eu trocasse isso daqui por outra coisa qualquer, tá vendo aqui, ó? Aqui ele está fazendo o clear de preto sempre. Deixa eu mudar isso daqui. SFML color back. Percebe? Aí é SF só. SF
color black. Então aqui eu vou fazer de back, a cor de fundo. Então, Black? black. Você botou black. É black, né? Não, é porque é a cor. Ah, valeu. Autocomplete porque te quero, né? O que é, mano? É o caractere fantasma. Ah, não. Não, é do... É porque o set color não existe mais. Cadê? Caramba, irmão. Ah, tá. Ah, tá. Não, hoje tá hard, viu? Hoje tá hard, menos homem. Hoje tá hard. Bora lá, vamos tentar de novo aqui. Hoje tá muito hard. Hoje eu não tô acertando uma. Bora lá, tentar aqui mais uma vez. Só para explicar para vocês como é que funciona o laço principal. Tá vendo isso daqui? Se o tipo do evento, vocês não vão precisar decorar nada disso não, mas só entender o que é o processamento de eventos. Eu posso trocar, por exemplo, a forma como o meu sistema lida com o processo de fechar. Então, se de alguma forma foi enviado o comando de fechar, eu não vou mandar a janela fechar. Eu vou mandar a cor de fundo mudar. Back recebe color. Como é que eu faço aqui o range? Range mod 255. Cortou o time? Acho que não precisa não, ele faz na marra. Pronto, então eu não vou mais fechar a janela. Se ele tentar fechar a janela, eu vou dizer não quero que feche. Vai mudar de cor. Ele vai mudar de cor. Será que funciona? Não. Acho que vou precisar. Include stdlib, não, para poder fazer o range. Não, time é para poder fazer o ei SF color. Ei. Pronto. Não consigo mais fechar a janela. Se eu tentar dar um Alt F4, o comportamento é o mesmo, porque é o mesmo comando de fechar. Legal. Isso quer dizer que se eu conseguir ter acesso a um código fonte do programa, Ela não vai fechar a janela mais. Não consigo fechar. Cara, como é que você vai fechar? Eu mato o terminal que deu origem, né? Ok. Uma brincadeira, mas o que é o processamento de eventos? Enquanto a janela estiver aberta, vocês verem como é simples fazer uma janela e colocar texto dentro dela, tá? É isso daqui que é o código que está gerando toda essa parte visual, está tudo aqui. Enquanto a janela estiver aberta, eu faço. Se o tipo do evento for de fechar, então eu estou mudando de cor. Eu vou voltar para o código que era, tá? Então, nem lembro qual era o código. Janela.close, né? Ok. E aqui entra a parte interessante pra gente, que é a parte que a gente vai trabalhar.
Se o tipo do evento for tecla pressionada, ó, se o tipo do evento for tecla pressionada e o evento for um Ctrl Z, aí vocês vão colocar o código do Ctrl Z bem aqui. Aí vamos tentar primeiro os fáceis, né? Se o tipo do evento for um Ctrl R, aí vocês colocam o código do Ctrl R bem aqui. Ok? Se o código do evento tiver entre A e Z, tá vendo aqui entre A e Z? Já estou calculando a tecla de cara, bem aqui, e eu já te dou a tecla enquanto caractere. Tá aqui o caractere tecla. Se o código do evento for espaço, imprime espaço. Se o código do evento for backspace, imprima backspace. Se o código do evento for delete, imprima delete. Se a pessoa digitar para a esquerda, bota o ponteiro para a esquerda. Se a pessoa digitar para a direita, bota o ponteiro para a direita. Então já tem todas as teclas capturadas. Qual é o papel? É vir aqui na parte do código e escrever o código que acontece quando você digitar aquilo. Então, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, você tem o terminal como debug, tá certo? Com a parte visual. Então, se eu digitar um H, o que é que vai aparecer no terminal? O H. H, tá aqui, ó. Pode aparecer na janela. Mas ele deleta, faz tudo só com o terminal e não faz na Não. O terminal, ele pega a saída do cout. Entendeu? A janela está mostrando aquilo que você colocar dentro do vetor de caracteres. Então, se você quiser debugar ou saber o que é que está acontecendo, é só mandar para cout que vai aparecer tudo no terminal. Por exemplo, backspace, delete. Não sei se Ctrl Z está funcionando. Tá, Ctrl Z. Ctrl Z e Ctrl R. Redo. Se você digita alguma coisa e aperta Ctrl Z, você desfaz. Se você aperta Ctrl R, você refaz. Você tipo... Não. Tipo, se eu botar para a esquerda, se eu colocar para assim, né? Se eu colocar para a esquerda e der um Ctrl Z, o que é que vai aparecer? Fazer? Aí voltar para a direita. Ok? Então deixa eu fazer o mais... Vou fazer aqui o mais simples com vocês, tá? Só para vocês verem que não é nada absurdo. Vamos fazer o de escrever, ok? Escrever é esse pedaço bem aqui, ó. Tá vendo aqui escrever? Se a pessoa digitar entre A e Z. Aqui eu já estou calculando o valor da tecla em caractere de cara. Então, dado que eu tenho essa tecla, como é que eu faço para inserir essa tecla dentro da minha estrutura, da minha lista de caracteres? Lista é? Não, é... Você está trabalhando com a... Não. É ambi.texto, né? Ambi.texto. Aí a pergunta é, como é que eu insiro no meio de uma lista? Exato, inserir no meio de uma lista. Só que o C++ ele já tem tudo aquilo que a gente implementou, tudo, ele já tem implementado na linguagem. Então, se você não sabe, você vem aqui, ó. Como inserir, ou então a sugestão é C++ list. E aí vai direto na documentação. Ó, insert, ó. Será que é isso? Não acredito. Será? É muito fácil. Então, bora aqui, ó. Insert. Cadê você, insert? Opa! Vamos ver o que é que o insert faz. O que é que o insert faz? Égua, mano. Será que é só isso? Pode não. Insert. Ó, aqui tem duas opções. C++ 98, a versão antiga, C++ 11. O insert tem todas essas sobrecargas de uso. Só todas essas, né?
E o que a gente quer é esse daqui, ó, inserir um elemento único. E o que é que o insert precisa? De um interador, que é a posição onde eu vou inserir o elemento, e o valor, aquela coisa que eu quero inserir. Então vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. Ele insere novos elementos. Qual é a palavrinha que está bem aqui? Antes da posição do cursor. E o que é que ele retorna? Vamos lá. E ele retorna a posição onde os novos elementos foram inseridos. Então vamos testar aqui. Ambiente.texto .insert onde? No cursor. Ambiente.cursor e eu quero inserir quem? A tecla. Será make all Vamos lá ver se... Será que funciona no começo? Porque no final funciona, né? Vamos ver aqui um M. Olha. Vamos voltar lá para a primeira posição. E se eu tentar um X? Um X. Oh, muito sucesso, né? Por aqui. Bora, uma coisa de cada vez. Tem quebra de linha? Ah, não tem quebra de linha. Vocês fazem quebra de linha. Não, me dá isso. Bora lá. E aí, pessoal? Todos esses, backspace, apagar na posição do cursor, delete, apagar antes da posição do cursor, consertar o left para ele não sair voltando, consertar o right para ele não passar e voltar. É só os testes para saber se eu posso ir para a esquerda, se eu posso ir para a direita. Inserir espaço é facinho, né? Inserir espaço, insere o quê? Espaço. Pronto, será que eu tenho espaço já agora? Make all. Tem espaço. É muito sucesso. Mas eu não tenho backspace, não consigo apagar. Não consigo apagar. Ok. Vamos agora para a parte divertida. Tudo bem? Porque essa daqui é a parte que eu diria assim, que todo mundo tem a obrigação de conseguir. Entenda assim a palavra, né? Obrigação. Deixa eu refazer o termo. Essa é a parte que é esperado que todos vocês consigam fazer, que é só manipulação de ponteiro. A parte interessante do trabalho é o Ctrl Z e o Ctrl R. Ok? Tem várias e várias formas de fazer isso. Eu vou dizer a mais fácil para vocês tentarem implementar. Então vamos lá. O que é um Ctrl Z? Um Ctrl Z é eu partir do estado atual que eu estou para um estado anterior. Praticamente em todos os programas, ele é implementado como um modelo de comandos e comandos que realizam coisas e comandos que desfazem coisas. Justamente para evitar de você pegar todo o contexto e ter que salvar todo o contexto de um momento para outro. Então, quando você envia, por exemplo, um comando de escrita, ele já vai em duas versões. O comando que faz a ação e o comando que sabe desfazer a ação. Então, o teu control, a tua ação é executar o comando que faz. E o teu Ctrl Z seria voltar na pilha de ações executando a ação de desfazer. Né? Isso em orientação a objetos tem até um nome, né? Eles chamam de command pattern. Command pattern. Que é como é implementado na vida real praticamente todos os Ctrl Zs. Os Ctrl Zs são feitos assim. Porque de um estado para o outro,
eu tenho uma ação que é executada, correto? Quem sabe executar a ação, sabe também desfazer a ação. Então, efetuar qualquer coisa no teu programa visual, no teu Paintbrush ou qualquer coisa que você esteja fazendo, no fundo, é estar empilhando um monte desses pares. Fazer e desfazer. Quando você faz, você realiza a ação do fazer. Quando você desfaz, você realiza a ação do desfazer. Só que isso é muito complicado para vocês, porque vocês teriam que estar empilhando funções e contextos. Tá certo? Hoje é complicado. Talvez quando vocês aprenderem um pouquinho mais não vai ser tanto. Mas hoje é complicado. Qual é a forma mais fácil de a gente fazer o nosso Ctrl+Z hoje? Ao invés de pensar nisso, já que você tem um ambiente que tem um texto e interador, quando você tiver uma nova ação, você faz o quê? Salva um novo ambiente. Então é como se você estivesse salvando o estado atual do que está acontecendo várias vezes. Então, você tem isso agora, digitou um X. Você pega, copia e adiciona o X. Adiciona um Z, copia e adiciona um Z. Deu um backspace, copia e apaga a informação. O que seria o Ctrl+Z, então? Voltar para esse cara aqui. O que seria um outro Ctrl+Z? Voltar para esse cara aqui. O que seria um Ctrl+R? Voltar para... Hã? Isso não faz pensar em recursão. Não tem nada a ver com Mas recursão, aí, não. Davi, no caso, essa questão do Ctrl+Z, porque do Ctrl+Z do teclado, depende da questão da ação. Tipo, vamos supor que eu apague um caractere, ele retorna, ou apague vários, ele vai escolher. Porque às vezes ele escolhe um caractere para voltar, às vezes ele escolhe vários. Mas no caso aqui tudo é uma ação, para fazer mais fácil, tá certo? Tudo é uma ação. Então, mover para a esquerda. Ou voltar é só um caractere. Se você quiser, você pode fazer só, por exemplo, as mudanças escrita. Pode ignorar cursor, tá certo? Mas tanto faz. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que o ambiente guarda uma lista de textos. Tudo bem? Só que o teu editor... Exato. Ele tem uma lista de ambientes. Cada nova ação faz o que nessa lista? Adiciona um novo nó nessa lista, que é aquilo que eu alterei. Fiz uma nova ação, um novo nó nessa lista. Fiz uma nova ação, adiciono um novo nó nessa lista. Como é que eu sei em qual desses nós eu estou? Através do interador. Da mesma forma que eu precisava de um cursor para saber em qual caractere eu estou, aqui eu preciso de um interador que eu poderia chamar de ambiente atual, né? Ambiente atual. Esse cara é um interador para essa lista. Se eu dou um Ctrl+Z, o que é que eu faço na verdade? Ambiente atual, menos. Tá, ele tem que existir, né? Essa opção. Se eu dou um Ctrl+R, o que é que eu faço? Ambiente atual, mais. Claro, se essa posição existir. Se eu estou no meio da lista, ok? E eu escrevo alguma coisa, o que é que eu faço com todos os ambientes que estão para depois dele? Lembra o que acontece quando você faz o seguinte, ó. Você está aqui, aí você escreveu, deu Ctrl+Z. Se eu digitar alguma coisa, eu ainda consigo dar Ctrl+R? Ó, eu consigo dar Ctrl+R bem aqui, né? Não é Ctrl+Z não aqui, como é? Peraí. Qual é o botão aqui? É Ctrl+Z e Ctrl+Y, né? Aqui, header, Ctrl+Y. Então aqui eu estou fazendo isso, né? Estou digitei aqui uma coisa muito importante. Batata Ruffles. Eu vou comprar. Não quero batata Ruffles, quero fandangos. Aí eu dou um Ctrl+Z. Se eu der o Ctrl+Y, eu consigo voltar para aquele ambiente que eu acabei de voltar. Não tinha nada. Escrevi. Voltei para nada. Ó, tô saindo de um ambiente para outro, tá vendo? Sim. Se eu digitar batata Ruffles com fandangos, agora eu tenho quantos ambientes? Esse. Ele está fazendo por linha, né? Está fazendo por linha. Batata Ruffles com fandangos e chilito.
Ele tá apagando tudo, que chato. Que chato. O ponto que eu queria chegar é, se eu der um Ctrl Z Selecionar só ali, então. e escrever qualquer coisa, eu consigo voltar para aquele estado que eu estava? Não. Não é isso que acontece? Porque ele apaga todos os ambientes que estão para além daquele ponto. Então, no fundo, o Ctrl Z e o Ctrl R é só esse joguinho de ficar copiando novos ambientes a cada interação de caractere. Então, toda vez que você digitar alguma coisa, cria um novo ambiente, muda o teu ponteiro para um novo ambiente. Deu um Ctrl Z, volta para o ambiente anterior. Claro, ele tem que existir. Deu um Ctrl R, vai para o elemento da frente. E aí vai ficar funcionando o Ctrl Z e o Ctrl R. E aí, se vocês fizerem isso, né? Eu acredito que agora que eu expliquei fica... Normalmente eu não faço a explicação, deixa o povo se virar de tentar chegar na resposta. Tentem fazer a quebra de linha. Ok? Quebra de linha é bem facinho, por incrível que pareça. Acredito que com uma linha de código dá para fazer a quebra de linha. É mais a abstração do que em si a atividade. Ok? Estou com dor no estômago, porque eu não comi hoje. Diz. Tem o quê? Ah, tá. Façam o seguinte, ó. Vocês baixaram esse projeto, não foi? Comecem a trabalhar nele, tá certo? Comecem pelo backspace. Que eu tô me sentindo ruim, porque eu não comi nada hoje. Eu vou atrás de alguma coisa. Eu volto já. Comecem, ó, ainda falta 20 minutos para acabar a aula. Comecem a trabalhar no código. Consertem esses aqui, ó. Cursor mais, cursor menos, delete, backspace. E aí vocês vão pensar na conclusão. Só que ele é um recuperador de código aí, os caras porque os caras têm recuperador de código. Mas se der algum problema, eu acho que você foi. Agora você vê como modificar. Só que foi com o grosso. Aí eu vou mostrar o primeiro. Aí apareceu uma amapola. Mas que era de automático. Qual é o botão do teclado? Qual é o nome do botão do ele? Não é igual, para dar o
ser. O Enter é isso, ó. Passou a pressão, porque você não tem nada a ver. Ele não faz essas coisas. Alguém tá tendo problema com a fonte? Eu tô tendo problema com o QT.
Eu também. Fechou 3 vezes. Travou na primeira vez, deixou ele escrever. Agora ele deixou escrever. Simplesmente E aí, progressos? Aí, você acha? Não. O que é que vocês estão tentando fazer? Backspace? Não, mano. Vai para primeiro que é a obrigação. Depois, mano. Por diversão. Qual que é a obrigação, mano? Qual é agora? Backspace. Esses daí. Depois que fizer o Ctrl C, fala que é pra ele, né? Aí você decide pra agora, pinta o mundo todinho. E aí, não vai essa mexida. Já vai ligar outras coisas. Pagar pra direita, né, Davi? Backspace. Pagar pra direita. É possível repetir a atualização, né?
Então, pessoal, Como é que faz para saber então, ó, essa atividade, ela visa trabalhar uma série de coisas em vocês, tá? Tudo bem. Primeira delas é a questão da abstração. Como é que as estruturas de dados se relacionam com coisas de verdade, certo? Vocês veem que às vezes não é tão óbvio entender a abstração por trás daquilo que você está vendo. Então é mesmo aquela hora que você fica queimando a cabeça e pensando, isso, o que é que eu tenho que apagar aqui mesmo? Cadê esse ponteiro? Para onde é que ele vai? Primeiro é essa, tá certo? A abstração entre a estrutura em si, as suas listas, seus interadores e etc. E aquilo que vocês estão tentando fazer. E a segunda é habituar vocês a procurarem na internet como é que lida com as estruturas. Ok? Como é que funciona o método insert, o que é que ele retorna, o que é que ele recebe, como é que funciona o método erase, como é que ele retorna, o que é que ele recebe, o que é que eu preciso fazer para não perder a referência. Porque, meu povo, eu não vou poder ensinar tudo. Na verdade, não vou poder ensinar nada, né? Porque não dá para fazer quase nada aqui. É mais uma motivação para provocar vocês para se habituarem a procurar as coisas nos cantos certos. Então, vocês abrem lá o site, leiam sem preguiça lá a descrição de o que é que o método faz para vocês conseguirem resolver, tá certo? Então, isso daqui é uma atividade rápida. Isso aqui não é uma atividade complicada como aquela lista ligada que é um 300 métodos ou labirinto, nada disso. É uma coisa que vocês sentam e fazem e amanhã já tem uma nova, ok? Amanhã já tem uma nova, tá certo? Para compensar a semana passada que a gente não fez nada. Remove se você encontrar um elemento daquele tipo. A faixa de busca e o elemento que você quer remover. O remove if, ele pode ser com funções também. Se aceita um predicado, se obedece àquela função. Não, pessoal, isso daqui não é até amanhã, tá certo? Isso é pra semana que vem. Mas amanhã já vai ter um daqui a 15 dias, tá certo? Porque semana que vem já tem outro. Estamos na saideira da disciplina. Pessoal, pensa do lado positivo. Vocês escolheram fazer trabalho ao invés de prova. Se vocês quiserem, a gente volta no tempo e muda. Então pronto. Se você for pensar que você vai gastar mais ou menos o mesmo tempo fazendo o trabalho e estudando para a prova, pelo menos no trabalho é mais garantido que você não se lasca, né? Bora lá. Vamos ver, quantas aulas nós estamos em atraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que hoje já é dia 8. Então nós estamos com 6 aulas pendentes. 3 semanas praticamente, né? A pergunta é: quarta-feira à noite, dá pra vocês? Só se for das 10. Então, como é que a gente vai fazer? Quando os outros professores começarem a terminar a matéria,
Aí a gente joga a aula nos espaços vazios. Nada de férias, não vou dar aula nas férias. Ok? Mas... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35. Então o semestre já foi pensado com 3 dias de folga. Então se a gente cumprisse direitinho até o dia 26, a gente só teria 3 aulas em atraso, que não é tão terrível assim. Ok? Então bora lá. Adam Bueno, Ananias, André Silva, Antônio Adival, Antônio Felipe, Matheus, Braulio, Calberton, David, Fernandes, Dimas, Dinei, trancou, Fernanda, Eduardo, Fernanda tá doente, Charles, Jerônimo, Vitor, George, Gerardo, Guilherme. Pessoal, mas só lembrando, a gente vai fazer um teste com o conteúdo de listas que vocês ficaram de implementar, ok? Isso tem que ter, ok? Não, agora sim. É para quem não entregasse a lista. Mas se você fez, não tem porque ter medo do teste. Tudo bem. Pessoal, o objetivo do teste, presta atenção, só para a gente esclarecer, tá certo? O objetivo do teste não é lascar vocês, é só diferenciar os 2 casos. A pessoa que fez e aprendeu alguma coisa e é normal na prova ou no teste você esquecer alguma coisa ou outra, e a pessoa que fez de conta que fez, mas não sabe nem sair do canto. Tem uma diferença muito brutal dessas 2 fatos, ok? O que eu quero caçar, entenda, não é você que fez a atividade, que se esforçou. Caçar mesmo, eu uso o termo caçar. Não é você que fez a atividade, se esforçou e por uma bobeira ou outra vai errar, vai esquecer um ponteiro ou uma coisa assim. Não é isso que eu quero, ok? O que eu quero é achar as pessoas que estão, entenda, entregando as atividades, mas não sabem fazer um ó com a quenga. Eu quero é isso, ok? Tudo bem? Então, primeira coisa, esses caras que não estão fazendo atividade não eram para estar postando as atividades, ok? Mas se esse povo insiste em fazer isso, não se preocupe não que a gente pega. Mas ele não faz esse teste, seria quando? Semana? Vai ser aleatório, vai ser surpresa. Surpresa, porque se você fez a atividade, você já estudou para ele, é de sucesso, não é não? Ok, Guilherme Williams. Meu povo, presta atenção. O objetivo é só saber quem está com menos de 4, ou seja, quem não sabe nada. Você está com mais do que 4, você fica com a nota do trabalho. Você está com menos de 4 e mesmo assim diz que fez o trabalho todo. Tem alguma coisa errada. Bora lá. Bora lá. Ítalo Samuel, Jailson, João Pedro, Jonathan, Jordan, Ronaldo, Karine, Cauê, Luanderson, Eduarda, Maxwell, Nayara, Pedro Augusto, Pedro Vinícius, Raquel de Oliveira, Raisson, descrancou, Renan, Henley, Robson, Ronier, Sávila, Thiago, Vinícius, Emerson, Wesley, Ian. Próximo vez eu vou fazer ao contrário a frequência, baixo para cima. De tudo, mano.
Quem? Você mandou. Surpresa, mano. É muito chato se eu disser, mano. Porque aí vocês vão estudar. Que legal. Vocês não fizeram. O estudo de vocês é o trabalho. Se vocês fizerem o trabalho, vocês já estudaram o suficiente para o teste, entendeu? Porque o que eu quero é justamente isso, pegar o povo que está entregando os testes, entende? Entregando os trabalhos sem ter feito os trabalhos. Entendeu? Então o objetivo não é ir na picuinha do cara. Por exemplo, se o cara entregou o trabalho do labirinto, eu peço para ele escreva o pseudocódigo da criação do labirinto. O cara não sabe nem o pseudocódigo. Entende aí o que eu tô querendo dizer? Porque se o cara entregou, ele passou horas quebrando a cabeça naquele ali. Então, entendeu? É justo isso. Eu só quero os gaiatos mesmo. Eu só quero os gaiatos. Diz. Tá aqui. Tu tá aqui. Ei, mano, eu lancei a frequência no dia errado. Por isso que eu tava. Cadê, mano? Não era pra colocar no dia 8, eu botei onde essa pitomba? Eu não salvei, deu problema na internet. Não é paciência, amanhã eu faço retroativo. Pitombas. Por algum motivo não salvou. E essa é uma sorte muito grande. Esse cara já é minha prova de casa. O bom é que o cara não precisa estudar, mano. Por que ele vai estudar, mano? Um pouco eu tirei isso daí de calça, né? E aí, mano? Diz, mano. Vamos falar da célula aqui, né? Fala aí, quem és tu? Eu sou um cabo da célula lá de estudo para concurso. Sim, e aí? Pois é. Senta aí, mano. O esquema é o seguinte, a gente vai estar pensando em começar quinta-feira agora. Quinta. Quinta-feira agora a célula, essa apresentação, como vai ser e tal. Aí tem umas dúvidas para tirar também, porque o Ian tem um amigo que estuda na Católica, ele vai monitor de lá. Desliga o De projetor. direito. Ele faz direito lá e é monitor de uma disciplina lá. Aí ele está disposto a dar uma salsa aqui pra gente, né, e tal, porque ele precisa de umas horas. Se tem como gerar um currículo pra ele, se ele me dar uma salsa. Um certificado? Com certeza. Currículo. Com certeza. A gente faz um bonitinho pra ele. Seja a declaração ou seja o certificado. Porque assim, que vale a minha assinatura. Se tu quiser pegar um modelo pronto na internet de palestra, bota só o tema da palestra ou das aulas, né? Ministrou tantas aulas e tal. E aí quando ele terminar eu assino. E carimbo. Posso até pedir para a secretaria carimbar. A secretaria carimba e eu assino. Aí estando com o carimbo da secretaria e minha assinatura, vale de boa para eles. Quem que eu falo, né? Tu esquece? Que a menina pediu para falar com o senhor sobre como é que vai ser. Se ele pode começar imediatamente ou tem que preparar a papelada? Se ele está vendo se ele entra oficialmente no passe Ou se fica só como ou fica só. Não entendi. Ah, sim. Sim. Quem vai ser? Vai ser tu que vai ficar? Ok. Não, pode ir lá participar de tudo já. Pode ir lá participar de tudo. À vontade. Até que descobrir o que é o tudo, né? Não, tudo ele já sabe, também explicou. Se ele Pronto, vai demorar um pouquinho para pegar o jeito, o que é que tem que preencher, os papéis, etc. O modelo de formulário, o modelo e tudo mais, mas vai pegar o jeito. Mas enquanto isso ele já pode começar. Pode, mas devia ter começado, mano. Pois é. Vai ser quinta-feira agora e tal. E como é que a gente faz pra reservar uma sala? Vai ficar toda vez da quinta-feira. Só pergunta na secretaria se tem alguma sala disponível. E aí tu já reserva lá e eles colocam o nome na porta. Só isso. Obrigado.